Olá, na aula de hoje vamos falar o que é e como que a gente elabora um pôster acadêmico. Um pôster acadêmico é um meio de comunicação visual, sendo uma fonte de informação do trabalho realizado, complementada por sua apresentação oral. A rigor, é um sumário e uma propaganda daquilo que foi pesquisado. O pôster tem regras próprias, deve fazer propaganda dos seus melhores resultados, deve destacar somente os resultados mais importantes e não necessita de inúmeras palavras. Aqui nós podemos visualizar dois exemplos de pôster. Então aqui pôster, é um cartaz para propaganda geralmente mais comprido do que largo, como vocês podem observar aqui nesses exemplos. É importante identificar quais são as regras de cada local que você vai apresentar esse pôster, qual é o tamanho que deve ser esse pôster, o conteúdo, o local de apresentação, onde vai ser fixado, o horário de apresentação e o horário de retirada. Existem diversos programas que podem ser utilizados para a elaboração de posters. Entre eles, eu cito para vocês o CorelDRAW e o PowerPoint. Os tamanhos mais comuns estão entre 90 por 1, ou 90 por 100, 90 centímetros por 100, 90 centímetros por 120 e 90 centímetros por 140 centímetros. Então, esses são os tamanhos mais comuns de posters. Os textos, eles devem ser visualmente atrativos. Os efeitos não devem desviar o conteúdo e nem atrapalhar a leitura desse texto. Os dados, que são as tabelas, gráficos, diagramas e estatísticas, também devem ser apresentados de maneira que facilite a sua visualização e entendimento. As imagens, como ilustrações, desenhos ou fotografias, devem ser de máxima qualidade. Um pôster deve conter o título, os autores, introdução, objetivo, metodologia, resultados obtidos, considerações finais e conclusões e referências bibliográficas. O título deve ser sintético, refletir a essência do trabalho e ser chamativo. Deve também atrair o interesse para a leitura do trabalho. Os autores devem ser citados por extenso, acompanhados de sua vinculação. A introdução, ela vai apresentar uma visão geral do trabalho. Os objetivos expõem claramente a finalidade do trabalho e podem ser gerais e específicos. A metodologia vai apresentar os procedimentos de coletas e análise de dados. Os resultados obtidos vão apresentar os dados obtidos com o estudo. E as considerações finais ou conclusões vão confirmar os objetivos do trabalho. Nas referências bibliográficas, deve-se citar os autores que foram mencionados no texto. Todas as informações de um pôster devem ser visíveis de uma única distância, geralmente de 1 a 2 metros. O texto curto deve ser escrito em Arial, já textos mais longos em Times. Poucas ilustrações, no máximo 6, com formato grande e legendas com letras legíveis dessa distância. Aqui temos um exemplo da hierarquia em relação ao tamanho de letra. Então, o título deve ter a maior letra, depois aqui os autores e instituições, os tópicos, os textos, conclusões e referências, só para vocês terem uma ideia aqui, dos tamanhos para cada um desses tópicos aqui. Nem muito e nem pouco num pôster, somente o necessário. Evitem o excesso de informações. Hierarquize o texto por meio de tópicos, seja sucinto e objetivo. É melhor fazer o alinhamento do texto à esquerda ou direita e não justificar, isso ajuda os olhos a prender a linha. E evite frases longas e complicadas, com vírgulas, parênteses, entre outros. Em um pôster é necessário citar o nome dos autores e orientadores, também o endereço de e-mail ou telefone para contato, o nome da instituição ou das instituições e usar o símbolo da instituição.
As conclusões devem estar destacadas, muitas vezes elas são a primeira coisa a ser lida. As referências devem ser citadas com a devida importância. Use, no máximo, 1 ou 2 destaques por vez. Então, o que seriam os destaques? As aspas, negrito, sublinhado, itálico, maiúscula, recuo e tamanhos de letras. Então, no máximo, 1 ou 2 destaques em cada vez que se estiver escrevendo. Os espaçamentos, cuidado com os espaçamentos. Um espaçamento adequado facilita a leitura. Olha aqui, ó, por exemplo, a população que costuma utilizar inadequadamente os serviços de urgência e emergência apresenta problemas interdependentes, tais como dificuldade de acesso à atenção básica e maior necessidade em saúde. Então, aqui, ó, foi apresentado com espaçamento simples. Agora, vejam o mesmo texto com um espaçamento maior. Então, aqui, ó, fica mais fácil do observador realizar a leitura. Use espaço disponível com moderação, evite textos totalmente maiúsculos, cuidado com os contrastes e fuja dos clip arts. Fontes, né? Ó, nunca use fontes artísticas para o texto, apenas para título e subtítulo, pois elas podem prejudicar a leitura, como vocês podem observar aqui, né, nesta imagem. As cores, né? Excesso de cores prejudica a visualização. Então, notem aqui, ó, nessas imagens, né? A facilidade ou, no caso, a dificuldade de visualizar e de se concentrar. Aqui eu apresento para vocês um modelo de pôster, né? Então, a gente tem aqui, ó, o nome, o título aqui em cima, depois o nome dos autores, né? As instituições, depois o resumo, introdução, autores, texto, as seções, figuras, tabelas, referências. Então, aqui é um modelo para vocês levarem aí como referência. Os erros mais comuns cometidos na elaboração de pôster são dificuldade de ler o pôster a uma distância de 1,20 m ou mais, excesso de informações e objetivos e conclusões não destacadas. E a revisão do texto, ela é essencial, nunca se esqueça de fazê-la. E mais uma dica, não deixe para a última hora. Por hoje é só e até a próxima.